Fala galera, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo da Frank Energia. Para quem não me conhece, meu nome é Caio Frank e hoje eu gostaria de tratar com vocês a respeito da medição de corrente elétrica de um arco elétrico. Bom, não é algo desse porte que estamos falando aqui, e sim de uma coisa um pouco mais light. A verdade é que a gente tem um transformador de 12.000 volts aqui na empresa e a gente resolveu fazer a abertura de um arco elétrico nos terminais do enrolamento secundário desse cara. Dá só uma olhada. É muito louco, né? Galera, a pergunta que não quer calar é a seguinte: qual é a intensidade da corrente elétrica desse arco elétrico que vocês viram aí nesse vídeo? Bom, para responder essa pergunta, em um primeiro momento, a gente poderia talvez aqui, utilizar esse alicate amperímetro da Fluke para tentar medir a corrente elétrica desse arco. Será que dá certo? Bom, pois é, você viu que não deu certo, a gente tentou medir a corrente com o nosso alicate amperímetro, mas a suspeita que eu tenho é que a corrente que estava passando nesse arco aí, ela não é tão grande quanto pensávamos que fosse. Então, isso talvez seja um indicativo de que esse cara não é capaz de medir. Agora, alternativamente, a gente poderia pensar em utilizar esse instrumento, que é o multímetro. Ele tem um fundo de escala menor do que o do alicate amperímetro. Então, poderíamos utilizar ele diretamente para poder fazer a medida dessa corrente elétrica e concluir qual que era a corrente elétrica do arco elétrico. E é aí que tá, a gente não pode fazer isso com o nosso multímetro, justamente porque o nível de tensão que estamos lidando no secundário é de 12.000 volts. E esse cara ele não está preparado, estruturalmente, para trabalhar com uma tensão como essa. Existe um circuito eletrônico, uma placa eletrônica aqui dentro, que se nós submetermos a esse nível de tensão de 12.000 volts, vai comprometer completamente todo o funcionamento dessa placa, a ponto inclusive de queimar ela. Bom, então qual outra alternativa nós teríamos para poder fazer a medida dessa corrente do arco elétrico, utilizando esse cara? Sabemos que todo transformador ele tem uma relação de transformação que pode ser obtida pela razão entre o número de espiras do primário e o número de espiras do secundário. Também sabemos que essa relação de transformação ela é igual à razão entre a tensão do primário e a tensão do secundário, que por sua vez é igual à razão entre a corrente do secundário e a corrente do primário. Utilizando essas duas últimas relações, chegamos à conclusão que a corrente do secundário pode ser obtida sabendo as tensões dos enrolamentos e a corrente do primário. E é aqui que eu queria chegar. Então, medir a corrente do primário nos dá a medida da corrente do secundário indiretamente, que é a própria corrente do arco elétrico. Então, voilá, a gente acabou de descobrir uma maneira segura e precisa da gente conseguir determinar qual é a corrente do arco elétrico. Ou seja, agora a gente só precisa realizar a abertura de um novo arco elétrico, só que agora medindo a corrente elétrica do enrolamento primário, porque a gente vai saber indiretamente qual que é a corrente do secundário e também a corrente do arco elétrico. Dá só uma olhada. Com esse último experimento, vimos que a corrente medida no primário foi de aproximadamente 3,5 amperes. Então, substituindo esse valor na nossa última expressão, chegamos que a corrente do secundário, que é a própria corrente do arco elétrico, foi de aproximadamente 33,5 miliamperes. Então, uma corrente muito menor do que aquela que esse alicate poderia medir. E por isso ele não conseguiu mostrar nada, porque a corrente ela foi menor do que o próprio fundo de escala desse instrumento.